Você está vendendo? Ah, não está vendendo? Ah, porque realmente você não tem a estratégia certa. Mas você sabia que você pode alavancar as suas vendas utilizando a inteligência artificial? Mas na verdade você precisa de um mentor especialista que, com o cérebro, com o coração, vai fazer você realmente mudar totalmente o caminho da sua empresa com a arte de vender. A partir de agora, com o professor Isaac Martins, do nosso Business and Connections. Alô, amigo! Alô, amiga! Chegando com o nosso BC de hoje. Aliás, esse cara é fera demais. Falando de vendas, um especialista, realmente uma pessoa que demonstra uma qualidade de ensinar as pessoas a praticarem uma das artes que poucas pessoas sabem, que é a arte de vender. Mas ao mesmo tempo ele é tão moderno que ele vai mostrar para você como vender com a inteligência artificial. Tudo isso a partir de agora no nosso Business and Connections, que começa sempre com o apoio da Voice Training, Escola de Oratória, Formação de Palestrantes, a Toye Produções e Eventos e também a Toye Treinamentos. E o nosso episódio, então, eu já dou as boas-vindas para ele, professor Isaac Martins. Eu nunca te chamei de professor assim não, gestor. É mesmo. Todo mundo me conhece só como gestor, né? Porque em todos os treinamentos fala comigo, gestor. Eu faço essa introdução, não tem teleprompter aqui não, você pode confirmar, tudo no improviso. Mas professor, você praticamente é meu mestre. Ô, gestor, eu até falo com o pessoal o seguinte, eu perto de você sou apenas um enfermeiro, ele que é o doutor. Quem me dera, eu me sinto na série The Resident, né? Quem não assistiu, vê lá o Residente, ó, fica ali, você não vai tocar em nada, mas quando você realmente falou assim, Sidney, realmente eu aceito o convite de ir no BC, para mim foi um privilégio, um amigo querido, aliás, um especialista, gente, e você de call center tem que ler os livros dele que são fantásticos. Mas antes, seja bem-vindo, é um prazer, e nem vou ainda para a IA, vamos trabalhar a venda na base. Boa. Porque estamos já no BC 22, não 24, BC 22. 22, é para duplicar. E ao mesmo tempo, quando você entrou em vendas? Boa pergunta. Primeiramente, agradecer a você pelo convite, agradecer a você que está assistindo o nosso podcast. E ouvindo no Spotify também. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de encaminhar para todos os seus colaboradores, isso é muito importante. Então, para mim é uma honra estar ao próximo de um grande amigo e falar sobre uma coisa que eu adoro, que é a área comercial. Gestor, quando eu estava fazendo a faculdade de Publicidade e Propaganda, quando chegou no 3º ano, eu precisava estagiar. Aí foi quando eu fui trabalhar numa agência de propaganda. E a agência de propaganda, o foco dela, onde eu fui fazer esse trabalho, que eu fui fazer o trabalho de atendimento. E o atendimento é o vendedor da agência. Sim, praticamente. E o foco daquela agência era uma agência que trabalhava só com comerciais, com merchandising. E a minha função era ir lá no escritório dos nossos clientes, pegar o cliente e levar até os canais de veiculação. Os canais assim, tipo televisões, para realizar os merchandising. Aliás, você pode buscar para mim já aqui, te contratando ao vivo. Você pode vir trazer patrocinadores também. Está aberto. Você está contratado, Isaac. Você lembra que a gente até trabalhou na APSA para fazer isso, para contratação de patrocínio, né? Patrocínio é um grande negócio. E foi dali que aconteceu o seguinte, Sidney, estava ocorrendo de ter muitas ligações, muitos contatos nesses clientes anunciantes, mas a taxa de conversão era muito baixa. Tá. Teve até um caso de um cliente que ele vendia uma espécie de uma máquina que fazia pizza, era grandona, enorme, e o público-alvo era pessoas que ficavam próximas de escolas, de universidades. A ideia era fantástica. E ele, para pagar mídia, ele precisava de vender 22 máquinas. Sim. E ele, quando ele fez um anúncio muito forte na televisão, ele conseguiu gerar quase 250 pessoas interessadas
Naquela época nós chamávamos de contato, hoje Lead. usamos mais o termo lead. Só que o time dele, quando nós fomos ligar para renovar, ele falava o seguinte, olha, não vamos renovar porque não deu resultado. Aí a pergunta era simples, calma aí, não deu resultado por qual motivo? Não, porque teve ligação, mas nenhum era qualificado. Foi quando até eu sugeri, falei assim, ó, deixa eu verificar como que é esse atendimento teu. E eu já tinha a teoria da faculdade e a prática que desde os 8 anos eu morava em frente de uma feira, em outras regiões, às vezes as feiras, como chama? Não é feira pública, como é feira? Feira livre. Feira livre. Feira livre. Olha o abacate, olha a banana, isso, e eu vendia ali. Meio-dia e meia é o melhor lugar, melhor horário para você ir na feira. Com certeza, o melhor é o horário. rapa. O VIP vai de manhã, não, mas o volume... Não, mas tem VIP que vai lá, nossa, quantas senhoras iam maquiadas, sapato alto no final, só para pegar. Também trabalhou na feira? Não, cara, eu com vendia... esse vozeirão, hein, gente? Aliás, o que vocês acham? Deixa eu olhar aqui pra câmera, obrigado vocês me dão as deixas aqui. Meu primeiro emprego, assim, foi aos 8 anos de idade. Minha mãe assinava o jornal Estado de São Paulo e o Jornal da Tarde. O material eu pegava para vender para a barraca de banana. Olha aí. Eu vendi o jornal usado na barraca de banana. Com o dinheiro que eu arrecadava, eu comprava meus livros e comprava os meus gibis. E tinha até conta na banca de jornal. Então, começou com esse processo. Vendendo jornal velho para a barraca de banana nas feiras livres. Segundo ponto foi eu ir fazer a feira para as minhas vizinhas e ganhava uma caixinha. E depois eu fui trabalhar na mercearia como balconista aos 10 anos de idade. Então sabe o que aconteceu? Isso é business, cara. Não, isso aí já era empreendedor, cara. Só nessa conversa tua já mostrou sobre a importância de ter foco, a importância de aproveitar as oportunidades e principalmente ter objetivo. Sim. Na verdade, o meu pai sempre, ele dá tchau assim, né? E graças a Deus, com isso ele conseguiu construir um patrimônio bem interessante. Mas voltando no cara da máquina de pastel. Quando a gente chegou, máquina de fazer pizza. Pizza, é tudo igual. Tudo alimento. Na hora que eu fui olhar com toda essa experiência da rua, experiência da faculdade, de coisas que a gente vendia ali para fazer dinheiro, igual você comentou. Hoje é muito fácil fazer uma faculdade. Na época você era menino, hein? Você era menino, 21, 22 anos. Exatamente. No máximo. Foi quando eu olhei aquela operação de televendas e falei assim, está tudo errado. E eu fiz pequenos ajustes e a taxa de conversão aumentou assim extraordinariamente tão grande que o dono da agência pegou um business. Ele chegou para mim e falou o seguinte, Isaac, tu a partir de agora não vai mais ser o atendimento, mas você vai treinar os meus clientes. As equipes de vendas dos clientes. E aí, lembra do 1406? Sim. Eu treinei a equipe dele. Walter Mercado, lembra do Liga Já? Liga Já. O povo não conhece, o pessoal novinho não conhece. Liga Já, então eu treinei o pessoal. Todas essas grandes empresas que faziam mídia, eu comecei a treinar. E meu primeiro treinamento foi em 1994. E em 96 tive de montar minha empresa e desde então eu faço esse trabalho. Até eu falo que o lema meu é transformar as metas em resultado. E realmente você consegue ter esse resultado final. Você estava falando, né? Eu lembro o número do telefone do Bozo, gente. Meu Deus do céu, qual que era o número? 2360873. Mesmo, eu ligava direto para participar do cavalinho, que eu queria o cavalinho TV Pau, malhado. TV Pau, lembra TV Pau com o Paulo Barbosa, gente? Boa, isso que é venda, gente. Venda telefônica. O Ari Toledo vendia 0900, as piadas dele com o call center. Você é especialista em call center, eu também sou. Exato. Porque, pelos meus anos de telecom, gente, eu desenvolvia sistemas para call center. E era totalmente essa aquisição. Vamos dizer, a automatização das URAs, eu fui um dos primeiros a criar uma URA que tivesse voz, mesmo não sendo a minha, que eu fiquei decepcionado que usaram uma voz mecânica. Entendeu? 2, 3, 7, 4. Era assim.
Hoje a inteligência artificial fala bonitinho, né? Fala. Então, cara, é muito louco isso. E é interessante saber disso, dessa base que nos criou para nos dar resiliência, adaptação para esse novo cenário que nós E as estamos pessoas vendo. não entendem isso. Eu já vou mandar, isso é só o começo, gente. É só o começo da carreira dele. Deixa eu falar, vocês perceberam que um ponto importante é a comunicação. Se ele não entendesse o cliente, com certeza o cliente não teria o resultado que ele esperava. E a Voice Train, Escola de Oratória, faz isso com você, in company, facilitando com que o seu time de vendas, com todas as técnicas passadas pelo time do Isaac, ao mesmo tempo saiba se comunicar com o cliente, até mesmo no pós-contrato. Sabe aquele contrato que foi entregue e a sua equipe de vendas não está sabendo se relacionar? Tudo isso é questão de comunicação. E o COP, Comunicação, Oratória, Palestra e Interpretação, utiliza técnicas dentro das companhias, principalmente nos call centers, para melhorar a interação através de uma comunicação assertiva. Então, Voice Train, Escola de Oratória, lá no Instagram, QR Code na tela, nosso primeiro apoiador de hoje do BC. Gestor, fala comigo. Falo com você com certeza. Vindo nessa linha, você criou a sua empresa e, ao mesmo tempo, você aproveitou essa questão dos teleatendimentos, ou seja, televendas, que na época era o auge de tem todas detalhe, as empresas. Sidney, aconteceu que havia muitos profissionais competentes que atuavam na área de atendimento. Eu também iniciei nessa área de atendimento por conta dos contact center, mas eu percebi um leque, Sim. que era o setor de vendas internas, que é o televendas, que inclusive é o que as empresas possuem. Hoje no Brasil, existem milhares de profissionais que eles usam o título de vendedor, mas na prática ele fica dentro do escritório, então ele é um vendedor interno, que algumas empresas até colocam o título de televendas. Entra muito, né, que hoje nós não temos paciência, mas a maior arte para vender é você entender o call center que te abordou. Aquele script ele é fundamental até mesmo para você entender o porquê daquela abordagem. As pessoas não entendem isso, Isaac. E o pessoal não confunde o quê? O script com o roteiro. Sim. O roteiro, quando você comentou esse aspecto de que usava uma URA que era robotizada, aí é um roteiro. Então, o roteiro que a pessoa já chega, bom dia, tudo bem? Meu nome é Isaac, eu sou do Business Connection. Por gentileza, o senhor Sidney Botelho, é um roteiro. Em vendas isso não funciona. Não, tem que ter Tem que ser o relacionamento. script. O pessoal confunde. E o script é o quê? É esse bate-papo que nós estamos tendo, que é o que o cliente quer hoje. Mas antes de ir nessa questão, deixa eu colocar uma abordagem aqui, sendo até uma crítica, gente, de call center. Aliás, você vai ligar para a satisfação ou para tirar uma dúvida com os call centers, eles querem deixar tudo automatizado para jogar para o WhatsApp ou jogar qualquer meio de comunicação, não está servindo. Não está servindo. Minha esposa ficou recentemente 40 minutos esperando um atendimento da maior instituição bancária do nosso país e não conseguiu. E quando ela foi atendida, caiu a ligação e ficou mais 40 ouvindo aquela música totalmente ultrapassada. Hoje, as pessoas e as empresas precisam entender que esse atendimento vai fazer você perder cliente. A minha esposa mesmo já quer cancelar a conta com essa maior instituição que nós temos, que inova e não inova. Não vou falar o nome da instituição, mas eu fiz o gesto para vocês. Sabe? Onde que está o gestor de tudo isso? 40 minutos para você ser atendido, para você saber o que realmente caiu no seu cartão de crédito. A crítica é válida, ela é necessária. Exatamente. Não é o atendente. E eu defendo os atendentes, porque o atendente, só para deixar bem claro aqui, ele não tem recurso, gente. Vocês querem maltratar o atendente do call center, ele não tem recurso. O equipamento é péssimo.
equipamento que ele está utilizando, aquele computador é péssimo. Segundo, ele tem 70 telas para analisar. E segundo, ele está trabalhando no psicológico de alguém que está nervoso querendo falar com aquele alguém. Então nós temos que entender isso. E o que o Sidney está falando, ele citou um exemplo básico, mas infelizmente não é raro. Eu vejo muito, Sidney, nas empresas, quando eu vou ministrar uma consultoria, fazer um treinamento, a primeira coisa que eu faço, até mesmo ali ao vivo, na sala de treinamento com os profissionais da área comercial, entra agora no Google. Então, faço esse convite para você. Entra agora no Google e coloca o nome da tua empresa. Verifica quanta estrela você tem. E é incrível perceber que empresas muito boas, competentes, com estrelas abaixo de 4,5. Ou seja, não escutam os clientes. Não. Aí vira o quê? Uma rodoviária a empresa. A empresa entra colaborador, entra cliente, sai e não se preocupa com o que saiu. Na cabeça deles, a sua esposa é só mais um. Ah, quer sair? Saia. Só que sai hoje sai hoje amanhã. E com o poder das mídias sociais, isso... Eu só sou atendido com as mídias sociais. Você está falando uma coisa, eu vou falar aí, vamos abrir aí. Itaú, Bradesco e Santander, acordam para a vida. Vocês estão fechando agências. Para a gente ir para uma fintech, para um Nubank, um PagBank, uma Stone Bank, sei lá, alguma coisa Bank, o Inter, qualquer banco, o C6, cara, que não tem nem atendimento físico. Não tem atendimento físico. É rápido. Você, funcionário dessas instituições, você executivo, se você não pensar no atendimento para manter o seu cliente, que para esses bancos vocês cobram taxas, vou colocar Banco do Brasil e Caixa Econômica, vocês cobram taxas e manutenção, os outros não cobram. Para manter o seu salário executivo, para manter o seu salário C-level, para manter o seu salário gerente de banco. E ao mesmo tempo vocês maltratam o cliente, que é fácil hoje você abrir uma conta digital. E ao mesmo tempo, vocês estão recebendo para isso. E não estão. Eu estou pondo essa crítica porque envolve a venda. Porque esse mesmo gerente vai querer empurrar. Vamos dizer, gente, aquela porcaria da título de capitalização que não serve para nada, ninguém ganha. Eu não compro aquilo. Hoje eu tô crítico, hein, Jesus, eu tenho que parar. Você viu que o atendimento é porque ele trabalhou tanto tempo. Eu trabalhei, mas é injusto, e aí porque eu recebo a informação do executivo para não ficar somente... mais um call center ligando aqui. Para não ficar, vamos falar assim, somente no I que prejudicou minha esposa, eu fui no Santander e no Bradesco, mas Banco do Brasil e Caixa Econômica são as agências que temos físicas. Os outros não. Os outros você não precisa ter contato, que é mais fácil, você já sabe que você vai falar com um robô. Entendeu, Isaac? E aí, Sidney, você fala uma coisa que é um código. Eu até falo assim, pega esse código, você que é gestor, que é líder. Qual é o código? Não adianta você querer ter uma empresa analógica em um mundo que já é digital. Sim. O problema não está no nome do banco, no tamanho do banco, igual nós estamos comentando aqui, mas sim nos processos que foram engessados e não acompanham a tecnologia e principalmente o foco hoje. Hoje o organograma das empresas, o Sidney. Antigamente a gente pregava o organograma que tem lá no topo o presidente, depois a sua diretoria, aí vinham os gerentes, aí vinham os colaboradores, lá embaixo vinha o chamado nós. O nós mesmo, não é nem nós, é nós. Tanto que fala assim, é nós na fita. Porque tudo, o foco da companhia era sempre o dono. Os nós é o que tomava na cabeça. Você está falando uma coisa, uma vez eu fiz um congresso online, no LinkedIn e tal, e eu fui falar sobre relacionamento e comunicação para call center. Ao mesmo tempo, estavam lá umas 6.000 pessoas, todos os executivos de grandes empresas de tecnologia, falando das soluções para as empresas. Na hora que eu falei assim, gente, está muito lindo o que vocês estão falando, mas será que o computador aceita todas essas aplicações? Será que a URA está configurada para cair diretamente no atendente humano que está ali porque ele é um emergente? Ele não queria estar ali, ninguém quer estar no call center, ele está ali porque muitas vezes ele não conseguiu um trabalho da própria área dele.
E ele está ali para ter uma alimentação, porque é um trabalho rápido de 6 horas, ele vai ter... Eu já trabalhei em call center vendendo assinatura do Estadão. Cara, é algo muito chato. Eu já fiquei muitos anos debruçados na telefônica ali, levando soluções. Eu ia para o call center, ouvir juntamente com o usuário. E daqui a pouco começaram a chegar as mensagens das pessoas. Foi muito lindo, porque os atendentes estavam assistindo aquilo ali. Não, o Sidney está certo. Você falou da hierarquia. Exato. Presidente, Presidente, que define o melhor processo de vendas, veio tanto para o que você diretor, pode ver, no caso do ele presidente, nem aparece. não, o único computador que não dá pau, a internet não cai, É o do dele. presidente. É o dele. Melhor sala que existe é dele. E aí vem para os diretores. Vem. A camadinha. Deixa eu fazer aqui. Porque eu não vou Isso. explicar. Aí os diretores. Aí os diretores ouviram algo, eles não sabem discernir. Não sabem. Aí eles mandam para o gerente. Esse pior ainda. Porque ele tem a meta passada pelo diretor, que tem que trazer resultado cobrado pelo presidente, que está sendo cobrado pelo conselho. Perfeito. Legal. Esse gerente chega na camada de baixo, nos nós, como você O falou, nós. e ao mesmo tempo, esse nós, ele só recebe assim, você tem uma meta de tanto para vender. Aí. E o processo? Esse é o problema. Aí entra em você. Antes de você aí- falar, eu tenho aí que só- falar do meu apoiador. Mas Boa, fecha aí. fala aí que eu quero falar sobre agora o novo organograma. Fala do Tá, apoiador aí. beleza. Pega esse código aí. Pega esse código, porque tudo isso, gente, que a gente tá falando, você precisa de estrutura. E a Toye Produções e Eventos, para você fazer um treinamento com a sua equipe, que seja motivacional, você precisa ter uma estrutura de áudio, vídeo, entrada, recepção, não somente aquela canetinha, aquele bloquinho que você vai distribuir, mas você precisa ter um conforto, toda uma estrutura para dar realmente resultado, um prazer da pessoa sair da cadeirinha dela, ir até aquela cadeira daquele auditório que realmente vai levar uma estrutura. Mas você precisa ter uma organização de começo, meio e fim, toda uma organização que vai desde a chegada, a estrutura de som, a questão do manuseio, a pessoa do palco, a confirmação, as autoridades, tudo isso tem um processo. E a Toye Produções e Eventos, que trabalha com o Instituto de Engenharia, o IPEM, o próprio governo do estado de São Paulo, outras grandes instituições produzem esses eventos para vocês. Então, Toye Produções e Eventos lá no Instagram, vai lá, siga e já peça o seu orçamento para fazer o treinamento ou o evento que vai motivar a sua equipe. Vamos lá, novo organograma, Isaac. Ótimo. Tá sendo o podcast esse- mais polêmico até agora. Boa! É isso daí, gestor. Porque se a gente for acordar para não criar uma polêmica, é melhor ficar dormindo. Não fala isso para mim, não. O novo organograma, É. ele tem como no centro de tudo o cliente. E ao lado do cliente é como se fosse assim, a tecnologia. Mas lembrando que a tecnologia, ela vem como para auxiliar, mas o maior segredo, e o pessoal sempre pergunta, Isaac, o que é vendas? Vendas, gente, é muito simples. Vendas é relacionamento. Relacionamento eu só consigo com comunicação. E a comunicação eu só consigo com a emoção. Quando eu consigo unir a tecnologia com foco no cliente, eu mudo a estrutura da minha companhia, onde o centro não será mais o presidente, mas sim na minha equipe que vai ter o contato direto com o cliente. E aí eu penso em profissionais até como, por exemplo, os entregadores. Esses dias, Sidney, com o calor que faz em algumas capitais, um cliente me ligou e falou assim, Isaac, tô com um problema aqui com um motorista que um cliente falou assim que ele estava fazendo a entrega sem camisa. Durante ele estava dirigindo sem camisa, aí um cliente foi tirou foto dele sem camisa. Quando ele chegava para fazer a entrega, ele colocava a camisa, fazia a entrega. Aí ele falou assim, o que eu devo fazer? E aí eu quero até pedir para quem estiver assistindo, colocar nos comentários o que você deveria fazer. Quem é o culpado? É o processo? É o colaborador? Eu fiz uma pergunta que aí tirou ele do eixo. Eu falei assim, olha, tá, o seu carro tem ar-condicionado? O seu caminhãozinho? Aí ele, que é um Vukizinho, ele falou o seguinte, não tem. Então você viu?
não se preparou para entender que aquele colaborador, ele naquele processo onde eu tenho o cliente no centro e a tecnologia, na segunda parte desse organograma, que tem que ser circular, o centro, essa segunda parte, entre os profissionais de entrega, de atendimento, igual tu comentou. Só que aí eu vou falar uma coisa. Esse profissional que pode ser terceirizado Sim. ou dentro da empresa, ele tem que servir profissionalmente. Esse mesmo profissional, por causa de um erro de viver por produtividade, ele sai cortando as vias, fechando as pessoas, ele está em um processo de segurança dele, até mesmo de uma forma ineficaz, porque ele não tem ar-condicionado, mas se o carro pegar fogo e ele não estiver protegido, ele pode ficar nas ferragens, isso pode prejudicá-lo. Então, cabe à empresa ter uma equipe monitorando, porque é a qualidade da empresa, é o nome da empresa, essa pessoa representa a empresa. A partir do momento que essa pessoa foi colocada em campo, que ela está em campo literalmente, ela tem que respeitar. Porque eu vejo muito isso, eu circulo São Paulo, à torta direito, eu sou motociclista, então eu circulo de moto, e ao mesmo tempo eu vejo eles sem camisas, eles fechando, eles maltratando as pessoas, fazendo gestos obscenos, só que ali está o emblema de uma marca. Sim. Ele está representando aquilo. Só que a consciência do estresse que essa pessoa passa por estar numa rotina de várias entregas não permite essa pessoa ter um raciocínio, que aí entra o emocional. E é uma comunicação eu mesmo. Quando eu pego isso, eu já menosprezo, eu já não quero mais contratar aquela empresa. Então, é a minha percepção como cliente. Isso é importante você estar falando. O centro de tudo é o cliente. É o cliente. Quando o cliente, igual o cliente que ligou, falou para a empresa, olha, eu estou com um motorista teu aqui que eu não curti porque ele estava sem camisa. Quem está errado? Não é só o motorista. É isso que nós devemos colocar em mente, né? É igual quando o vendedor não bate a meta. Mas aí, antes de você falar do vendedor não bate a meta, trazendo para o cliente está até ajudando. Ah, com certeza. O cliente está ajudando, o gestor que não está prestando atenção e ele ainda vai debater. Com certeza. Aí outro ponto, aqueles carros que tem lá, como eu estou dirigindo, aqui não serve para nada. Porque às vezes quem vai atender o telefone é o próprio motorista que é o dono da empresa, tá bom? E aí ele vai brigar com você, eu cortei mesmo e não estou nem aí. Ou seja, tudo bem, hoje tem lá o Google, coloca 3 estrelinhas, 4, 5, caramba 4, que também não serve para nada, gente. Porque muitas pessoas não pesquisam. E também o que fica triste é que as empresas também não acompanham. Elas isso não estão é nem importante. aí. Mas aí entra a negligência de um trabalho empreendedor. Hoje todos nós somos empreendedores. Até quem está como CLT é empreendedor. É o chamado intraempreendedor, né? Que ele empreende com dinheiro de uma outra pessoa. Sim, mas ele tem que entender que tudo que ele faz até fora da empresa vai prejudicar a imagem dele e da empresa. É o que eu falo, existem desempregados, vamos usar um exemplo, um engenheiro de uma determinada empresa, que ficou 20 anos daquela empresa, ele sai daquela empresa e ele não consegue uma nova recolocação, ele fala, o mercado realmente está ali saturado. Não está saturado, você se saturou. Porque com 20 anos, será que você não gerou um relacionamento de alguém que viu que você perdeu o emprego, de te levar para uma outra empresa? Algum problema tem com você. E eu vejo muitas vezes isso, porque hoje, no meu perfil, você me conhecendo, se eu precisar um emprego, você não me colocaria em qualquer lugar rapidamente? Porque eu gero resultados. Se você gera resultados, o concorrente está vendo você, está torcendo para você sair daquela empresa. Mas o comportamento é que pesa. Aí entra na meta. O vendedor ele tem que entender que o comportamento dele vai ser na meta. E também entender, gestor, que no mundo hoje que nós vivemos, nesse mundo tão competitivo, um mundo tão assim da era digital, nós precisamos focar na solução e não focar apenas em ser levantadores de problemas. Igual nesse caso que nós comentamos aqui, que você até comentou sobre o banco. Tudo isso são feedbacks que um gestor tem que pegar isso
e tentar colocar soluções. E não tem nem bonzinhos e nem maus, né? Malzinhos. Os mauzinhos. O que nós temos é o quê? É o que a empresa precisa. Hoje, uma empresa, ô Sidney, ela precisa de 3 coisas. Primeiro, aumentar seus lucros. Automaticamente. Não é faturamento, porque eu conheço clientes que vendem muito, mas não tem rentabilidade. É aumentar os lucros, diminuir os custos. A gente até brinca que os custos tem que ser igual a unha, você tem que cortar toda semana. E o terceiro se é uma loja, aumentar o giro. Se é uma outra empresa de prestação de serviço, aumentar a produtividade. É eu entregar o mais com menos. E é nesse ponto que a tecnologia, a inteligência artificial, ela é uma aliada do setor comercial. Na verdade, toda empresa, mas em especial do setor comercial. E isso facilita o quê? Na lucratividade. E a gente vai falar agora, a partir de agora, mas antes deixa eu falar algo que é importante. Bora lá! Por quê? Nós estamos falando sempre de comunicação e é hora de falar a grande oportunidade que você vai ter agora nos próximos dias 17 a 21 de março. Olha só, QR Code já está na tela com esse bonitão, tô bonito mesmo, mais de 30 anos na carreira de comunicação, desenvolvendo a sua comunicação profissional, eu mesmo, junto com a Voice Training de 17 a 21 de março, nesse curso de oratória VIP para você. Você vai aprender o COP, comunicação, oratória, palestra e interpretação. Esse P, obviamente, é um curso de oratória. Você não vai sair como um palestrante. Você vai aprender a fazer minis palestras para demonstrar o seu produto para o seu cliente. Você vai fazer networking com pessoas que vão passar por dinâmicas iguais a você. Um curso totalmente lúdico e construtivo. Uma forma de fazer com que a comunicação seja algo que realmente vai ser a sua principal ferramenta para vender mais, se relacionar mais, criar mais autoridade no mercado e, ao mesmo tempo, você ter lucro, você ter rentabilidade e, se caso você queira, você pode estender, já fazendo os próximos cursos para palestrar e ser um monstro como o Isaac Martins. Está aí, QR Code na tela, grande oportunidade, preço promocional, tá bom? E são vagas limitadas, turma reduzida, por quê? Todos precisam falar no treinamento. Boa. Aqueles cursos com muita gente, cara, não serve para nada, porque você vai fazer dinâmica e o avaliador, o treinador não vai te avaliar. Lá na Voice Training é o curso de oratória que muda a sua forma de se comunicar mesmo. Todos os profissionais da área comercial, sabendo hoje que tem a tecnologia tão avançada, precisa de treinamento na área de comunicação. E você falou da inteligência artificial. Eu quero saber como a inteligência artificial está para as vendas. Boa. Mas antes dessa resposta, se você não souber fazer perguntas para a inteligência artificial, você não consegue usar a inteligência Exato. artificial, concorda? Verdade. E tudo isso é o seu conhecimento e a comunicação unidos para que você utilize totalmente essas duas ferramentas de encontro para você fazer a pergunta. Indo para a inteligência artificial. Hoje, a inteligência artificial, no processo de uma organização, em todo o contexto de todos os departamentos, ela é extremamente importante para fazer com que a empresa produza mais no menor tempo possível. E isso vai nos ajudar a quê? A sobrar tempo para focar no que realmente é importante. E nós já falamos aqui, o que é realmente importante é a satisfação do cliente, é ir atrás dos clientes, é conquistar os clientes, mas principalmente manter os clientes atuais. Senão eu fico uma rodoviária, entra e sai de clientes. E a área comercial, o Sidney, ainda é muito resistente ao uso da inteligência artificial. Por quê? Às vezes eu me faço essa pergunta, se é por conta de incompetência, às vezes o líder, os gestores não tem essa competência. Às vezes, por conta de que a pessoa fica com medo de perder um emprego. E também a questão da descrença. Fala assim, isso daí é modinha. Eu me lembro que esse mesmo cenário que nós estamos vivendo hoje foi o mesmo cenário da época do CRM. Sim. Quando surgiu o CRM, era a mesma coisa.
Fala assim, olha, o CRM não funciona na minha empresa. Ah, o CRM é muito caro. O CRM é para empresas grandes. E hoje, uma empresa que não tem CRM, ela não funciona. Então, são vários cenários. E até o pessoal me pergunta, né, os diretores falam assim, Isaac, mas a IA é para o meu negócio por conta desses pontos? Aí eu até comento, falo assim, gestor, hoje você só tem 2 caminhos. O caminho é você continuar com o seu processo atual, com a tua equipe atual, e sua equipe reclamando de que os clientes não atendem mais o telefone, de que hoje é difícil competir com outras empresas, que os processos estão engessados, ou você aproveitar e já atualizar. Foi feita uma pesquisa por uma grande universidade, diz que o colaborador que trabalha na área comercial, olha Sidney, olha que importante, diz que de 8 horas que ele trabalha, ele só ações relacionadas a vendas em 3 horas. 5 horas ele fica preso em processo. E disse que o líder, o gerente, o gestor da área comercial, 80% do tempo dele seriam atividades que ele poderia terceirizar para um assistente. Eu até falo o seguinte, olha, o assistente no caso da IA. Eu até pergunto para você que é líder, que é empreendedor, você já imaginou se sobrasse 80% do seu tempo? Mas é que tudo é novo. Uhum. É igual a revolução industrial que nós tivemos, onde as máquinas chegaram para solucionar o problema de muitas pessoas. A automação, ela sempre foi um inimigo das pessoas. Uhum. E esse inimigo das pessoas faz com que as pessoas não acreditem. O próprio computador. O computador chegou, a internet veio, os e-mails chegaram, a descrença, depois a automatização através de mensagens, hoje a facilidade que nós temos com as vendas, o descrédito da internet em ser comprado algo na internet, e hoje tudo é comprado pela internet e chega em horas na sua casa. Então veja, são adaptações que as pessoas precisam fazer, e a inteligência artificial, ela é uma forma de ser descoberta. Só que aí entra nesses minutos, nessas horas perdidas de 5 horas, quanto dessas 5 horas o departamento comercial está se dedicando para aprimoramento? Sidney, verdade. Porque não adianta ter só os processos. Os processos são lindos, gente. Eu sou um gestor. Cara, quantos processos eu já criei? Quantos fluxos eu já criei assertivos, mas se ele não for colocado em prática, todo um processo, todo um estudo, todas as ferramentas podem rasgar, pode jogar no lixo, e é isso que você passa. Mas hoje, vendo a inteligência artificial, como que se você fosse dar os passos, como que a pessoa pode utilizar isso no pequeno negócio, no médio negócio? Esquece o grande, eu não quero... Eu sei que eu trabalho com C-Level, executivos aqui, mas o meu podcast são para todos. Exato. Então explique o pequeno. Perfeito. Como que a gente pode utilizar, e essa pergunta é muito importante, que o pessoal tem esse preconceito. Isaac, mas a IA é para grandes negócios. Não. A IA é para o pequeno negócio, principalmente para aquele gestor que ele tem 2 colaboradores, ou que às vezes ele tem um membro da família que faz o comercial. É para essa pessoa. Agora, o que ele tem que fazer? Qual que é a primeira coisa que eu falo quando eu vou fazer um plano de inovação da IA no setor comercial? Não sei se você já fez aquele holter ou aquele mapa de 24 horas que a gente fica com o aparelho e você vai medindo a sua pressão e também as batidas da coração. E aí você tem que anotar 8 horas, o que você fez, 9 horas, o que você fez. Esse formulário. Então a primeira coisa que o gestor deve fazer, ou você que atua na área de vendas e quer se atualizar, quer ganhar seu tempo, quer fazer o mais com menos tempo, é você fazer o quê? Pegar uma semana, faz esse relatório de hora em hora, de todas as atividades que você está realizando. Feito isso, você já tem um diagnóstico real da sua realidade, do seu negócio. Pega isso, salva num PDF,
sobe em uma plataforma de inteligência artificial, pode ser, aí não importa o nome, né? Pode ser a Perplexity, pode ser o ChatGPT, pode ser o Gemini, pode ser o Copilot, que é o antigo Bing, pode ser essas novas, o DeepSeek, pode ser uma do Alibaba, que eu não lembro o nome, que é espetacular, e as outras que vão surgir. Você sobe esse arquivo e fala para ele o seguinte, olha, dê uma analisada nessas atividades e atue como, eu sempre uso esse termo, atue como um gestor, um diretor comercial que tem um funcionário que realiza essas funções e que você precisa fazer com que ele possa utilizar a inteligência artificial no dia a dia. Quais são as sugestões de processo? E a partir dali, Sidney, a própria inteligência artificial vai te dar caminhos do que você pode terceirizar naquele seu tempo. Quer ver uma coisa muito simples, que às vezes a gente não pega esses códigos. Relatórios que o vendedor tem que fazer. Ele foi fazer uma visita. Ele precisa dar um feedback para o time interno ou para a sua diretoria. Como ele pode utilizar a inteligência artificial? Hoje, se você pegar o ChatGPT, você pode gravar o áudio assim que você sair. Transcrever. Pede para transcrever e ainda fala o seguinte, olha, cria um resumo, cria o plano de ação e aí você pode até destacar como que é seu chefe. Fala assim, ó, inclusive meu diretor, ele adora números e ele é muito meticuloso e ele é chato. A inteligência vai adaptar. São pequenas coisinhas do dia, né? Que você vai pegando esses códigos, gestor. Não, aí me veio na cabeça, né? Meu chefe é chato, aí a inteligência artificial, aí o cara xinga o cara, o diretor ele copia e cola. Boa! Bem lembrado. Não, aí ele copia e cola, aí eu já tô vendo o cara indo pro RH por causa da sua recomendação, Isaac. Porque, gente... Tem que ler. Tem que ler. Não, mas foi muito... Desculpa, eu tive que... E você sabe... Mas acontece isso, gente. Eu vejo advogado fazendo isso. Então, na universidade, eu dou aula de inteligência artificial aplicada à gestão de pessoas. Aí você contou um ponto que é um dos slides. Um dos slides que eu passo é o seguinte. Dá para confiar na IA? Uma pergunta muito importante. Pode-se confiar na inteligência artificial? Porque a inteligência artificial, você vai forçando ela para responder, daqui a pouco ela cria alucinação. Ela consegue inventar coisas. Então a pergunta é simples. Dá para acreditar na inteligência artificial? A resposta é, você domina o assunto? Sim, domina o assunto que ela vai conversar. Então dá para confiar. Não domino do assunto. Opa, não domino o assunto. Você tem competência ou tem alguém que vai conferir esses dados? Não, não tem. Então não se pode confiar. Isso é muito correto. Deixa eu falar aqui do nosso. Veja, temos que falar do apoiador e esse realmente aumenta a performance do seu time. Nós falamos muito de call center aqui, muito de atendimento ao cliente e a Toye Treinamentos tem um treinamento específico para motivar, para aumentar a performance, para desenvolver o seu time através de 5 soft skills, ou seja, 5 pilares fundamentais. Atitude, ações que você precisa ter, gestão, planejamento, criar estrutura, processos como esses, mas saber executar esses processos. A inteligência artificial, mas não somente a inteligência artificial, mas a inteligência emocional, quando você realmente estiver frustrado, não batendo a sua meta. Relacionamento, pura comunicação para alcançar os resultados. Esse é o método Agir para Vencer da Toye Treinamentos. Então, quer saber mais sobre esses treinamentos? Toye Treinamentos lá no Instagram e também no LinkedIn. Não perca tempo, motive a sua equipe, faça com que ela chegue realmente aos resultados. O Isaac, trazendo ainda a inteligência artificial para vendas. Hoje, se eu digitar lá, crie um funil de vendas na inteligência artificial, ela vai trazer um funil de vendas, mas tem que estar adequado à sua empresa. Correto. Mas como que você está vendo esses mesmos micros e esses empreendedores nesta automação dos processos? Porque muitas pessoas ainda têm o contato com o cliente físico, às vezes, tem que ir para a empresa do cliente para prospectar, fazer o pedido aqui naquele bloquinho ainda, lembra os blocos? Sim. E hoje a tecnologia facilita. Como que você está vendo essa disrupção? Porque você está no dia a dia.
Você deve receber perguntas muito mais capciosas do que essas que eu estou fazendo para você aqui. A pergunta que o pessoal mais faz é o seguinte, ótimo que nós temos todas essas ferramentas. Eu, junto com o meu time, nós fizemos um teste, testamos mais de 500 ferramentas de IAs, dos mais diversos assuntos, funções, e a pergunta sempre dos gestores é, tá, mas como eu uso isso de maneira prática ali no meu negócio? Sendo que, será que um dia eu vou poder substituir o meu vendedor por uma IA? E a resposta é muito simples. Não vamos substituir um profissional da área comercial por uma IA. Mas com certeza, você que trabalha na área comercial, você pode ser substituído por uma pessoa que domina a IA. Aí é diferente, pessoa que domina a IA. Porque a IA a inteligência artificial vai poder facilitar os processos. Sim. Não é só criar, gente, é criticar, é olhar, aplicar. Pega, por exemplo, a questão do atendimento hoje, através do WhatsApp. A maioria dos departamentos hoje, no setor comercial, utilizam demais o WhatsApp. Com a inteligência artificial, eu consigo fazer com que esse primeiro atendimento desses leads, essa qualificação, seja de maneira eficaz. A inteligência vai começar a descobrir padrões, porque a inteligência artificial, ela adota padrões. Então ela começa a entender qual é o tipo de cliente que está mais propenso a vender. Vai criando uns score. Então na hora que ela faz algumas perguntas para o cliente está imaginando que está falando com um ser humano. Na hora que ela perceber, opa, esse lead aqui, não lead frio, é um lead quente, ele encaminha para o profissional de vendas, que aí o profissional de vendas entra. Por quê? Sidney, vendas é relacionamento. Sim, se não tiver relacionamento não tem jeito. Resultado. Por isso que quando você até comentou agora há pouco sobre a importância de um curso de comunicação para o pessoal da área comercial, é fundamental, porque a comunicação nunca vai sair da moda. Mesmo que eu tenha a IA facilitando a nossa vida, o relacionamento com o cliente é capaz ali no olho no olho. E é o que os clientes querem. Se o profissional da área comercial começar daquelas 3 horas que ele focado em vendas, ele tem 5 horas em processo, ele não vai conseguir eliminar todos os processos que ele realiza. Mas com a IA é capaz ele inverter. Ele ficar 3 horas nos processos e 5 horas focado no que é mais importante. E às vezes o que é mais importante, gente, quando a gente fala de vender, de relacionamento, não é simplesmente ligar para o cliente, oi, tudo bem, você está precisando de alguma coisa? Não, é trocar ideia com o cliente. Porque eu sempre falo que o vendedor, mesmo que não saiba fazer perguntas para a IA, ele precisa saber fazer perguntas para o cliente. Com certeza. E, ao mesmo tempo, o que eu sempre falo, que aquela venda de empurrar não se usa mais. Uhum. E é muito curioso que você pode usar o gatilho da escassez. Pode. Porém, ficar empurrando as coisas para as pessoas é muito desagradável. Você vai fechar mas o importante é o recorrente. E muitas vezes, até trazendo aqui, como trabalhar isso no vendedor, até voltando um pouco para o analógico, deixando o digital. Por quê? Foi o que você fez o teste agora. Olá, cliente, tudo bem? O que você precisa? Mas será que você vendeu? Você, como uma pessoa do comercial, você foi lá visitar o cliente para saber se aquele serviço ou aquele produto realmente da sua empresa teve um significado para aquela empresa? Porque o seu produto e o seu serviço tem que agregar. Será que você foi no usuário ou você só ficou falando com o departamento de compras, que muitas vezes é uma pessoa que nem sabe como funciona o seu produto? Como que é trabalhar isso nas pessoas hoje, Isaac? E até pegando um gancho do que você comentou, e quando você vai pedir para o profissional da área comercial ele fazer isso, a alegação é, mas eu não tenho tempo. Se eu for realizar essa atividade, ir lá visitar o cliente, de conversar com o usuário, aí eu não vou conseguir vender. Isso daí é desculpa. Desculpa.
hoje... Porque ele pode vender mais. Exato. Por quê? Olha só, eu vou te criar aqui o processo. Se você vai no usuário, você vai ver uma outra necessidade. Fato. Se você vê uma outra necessidade, mesmo a sua empresa não tendo aquele serviço, você vai inovar. Com certeza, é o que é chamado assim, 10 em 10. É. É eu aumentar 10% naqueles 10 principais clientes que eu já você tenho. vai inovar. Você Exato. vai voltar para o seu diretor, que vai estar fechado com a cabeça, obviamente. Ele vai estar totalmente com a cabeça focada somente naqueles produtos, mas se você visitar o seu cliente, você vai extrair informações novas, talvez criar um novo departamento de pesquisa e desenvolvimento dentro da sua empresa para você levar uma solução que é realmente eficaz para o seu cliente. Se você não leva essa solução, o seu concorrente pode sair na frente e te tirar daquele cliente porque está levando a solução para aquela necessidade atual. E Eu aí, estou errado. Não, tá certíssimo. E aí acontece o que você perguntou sobre. Isaac, mas aí, como que eu coloco isso na cabeça de um profissional de vendas? Que ele precisa se atualizar e ao mesmo tempo não deixar a essência do profissional de vendas, que é o relacionamento. Eu estava conversando com um empresário no interior de São Paulo, que ele tem 12 hotéis. E ele falando assim, professor, eu tenho 12 hotéis, mas eu tenho 2 hotéis que me dão o triplo de rentabilidade do que os outros 8 que eu possuo. Eu falei, como assim? Por quê? Ela falou, por simples fato de que esses 2 hotéis que são extremamente rentáveis. A equipe é nova. Não, ele foi construído novo, com as novas tecnologias. Ele falou assim, os dos demais, ele falou assim, são em tecnologia de 20 anos atrás. Então, muitas coisas que eu tenho hoje nesses 2, nos demais não tem e não dá mais para colocar. Não dá para adequar. Não vai dar para adequar, exatamente. Então, qual que é o código? Assim como o time de futebol, o time do comercial, eu preciso treinar. O vendedor precisa passar por treinamento. Treinamento físico, que são as técnicas de vendas. O treinamento tático, que são as estratégias da área comercial. O treinamento mental, psicológico, que são treinamentos motivacionais, que você até citou. Mas tem momento que eu preciso começar a renovar o time. Faz parte da vida, faz parte do processo. Não que você vai chegar e vai eliminar todos os vendedores, assim, antigos, os sêniors. Não, longe disso. Mas você precisa começar a mesclar. E quando você coloca sangue novo, a gente até brinca, né? Vassoura nova e vassoura velha. Eu sou vassoura velha. Você tem em casa vassoura velha? O que vassoura velha faz? Mas aí eu vou te trazer um adendo. Eu preciso falar do apoiador, mas deixa eu falar um adendo. Mesmo nós somos dinossauros para o mercado, Sim. quase 50 anos, mas ao mesmo tempo, se nos colocarmos numa nova oportunidade, esse sangue novo, essa vontade é que vai mudar. Porque, de repente, uma dica para esse cliente, esse vendedor está nesse hotel, leva ele para o outro. Esse é o ponto. Dá uma oportunidade para esse ser, criar uma equipe nova. E quando, isso é interessante, quando a gente fala de um time está sênior, não tem nada a ver com idade. Não. Eu tenho profissionais hoje que têm uma idade acima dos seus 60 anos, mas que ele utiliza a inteligência artificial melhor do que um garoto de 18. Não é isso. Está na mentalidade, no mindset. Se eu não mudar o mindset do colaborador hoje, e eu mudo através do quê? De treinamento. Treinamento, feedback, treinamento, acompanhamento, plano de desenvolvimento individual. Agora, tem momentos que você não vai dar mais. A pessoa chegou no teto que é igual o jogador de futebol. Ele chega num teto que ele não vai poder mais entregar. E aí você vai fazer um ajuste. Ou treiná-lo para outra função, para ser um gestor. E aí sim, igual você comentou, usando a tecnologia vai facilitar demais a pessoa a aumentar, a equipe a ter mais rentabilidade. E olha só essa grande oportunidade, a Voice Training, mas agora é comigo, individual. Veja como o professor Isaac Martins fala perfeitamente, bem colocado, com uma analogia, com eloquência. Imagine você treinar de uma forma onde você possa subir no palco, ter um treinamento de se tornar um treinador, um professor e ser
Rentabilizado com tudo isso. É isso mesmo. Eu, Sidney Botelho, quero treinar você para que você tenha essa facilidade. São vários planos, obviamente, numa mentoria individual. Eu e você. E dependendo do plano, você pode até dividir o palco comigo. Ah, Sidney, eu somente quero destravar a minha comunicação. É o primeiro plano. 6 encontros, 2 horas, eu e você, fazendo totalmente essa mentoria individual. Serei seu coach, transformando você num comunicador, transformando você num palestrante, transformando você num treinador, transformando você num infoprodutor, gerando uma autoridade através do seu conhecimento. QR Code na tela para você realmente escanear e agendar a sua sessão experimental. Então não perca tempo, saia do anonimato e venha realmente se destacar e vender conhecimento como o Isaac está vendendo. Amigo... E até, gestor, pegando o gancho, você falou um assunto que é muito importante hoje, que é a mentoria. Sim. A mentoria é um canal também importante, porque na mentoria você vai pegar ali o gestor, o colaborador e carregar junto. Sim. Ao topo, né? Transformar as metas em resultados. Então, já que a minha meta é entregar o programa no horário sempre, aqui, Isaac, quero te agradecer. Você não percebeu, mas esse primeiro tempo, que vai ter um segundo, obviamente, que você é fantástico. Esse primeiro tempo passou tão rápido porque o jogo está realmente agradável. Mas, infelizmente, eu tenho que encerrar e eu queria que você deixasse de uma forma bem sucinta. Como eu posso vender mais? Simples. Foca no cliente. Ouça o cliente. Preste atenção ao cliente. Quando você faz isso e utilizando a tecnologia, a inteligência artificial, a sua rentabilidade, os seus ganhos serão maiores. Muito obrigado, Isaac Martins. Você acompanhou o Business Connections de hoje? Você viu que o cliente é a ferramenta para a sua evolução. Se você não cuidar do cliente, com certeza o seu concorrente vai cuidar do seu cliente. E ao mesmo tempo, para cuidar do cliente, é você ouvir, enxergar, você ter a percepção da necessidade dele. Não é apenas um serviço que você vendeu, um produto que você vendeu, mas sim o relacionamento para saber primeiro se o serviço está adequado, se o produto está funcionando e o que você pode levar para a empresa. Não ouvir somente o decisor, mas ouvir também a área usuária do seu cliente, porque muitas vezes a crítica sobre o produto ou o serviço vem da área usuária. Essas percepções você só tem se você estiver presente. Com isso, vai gerar muito mais negócio. Você vai gerar conexões e quem vai falar do seu produto ou do seu serviço é aquela pessoa que você deu atenção. Não o decisor, porque ele nem sabe como funciona muitas vezes. E assim, eu, Sidney Botelho, hoje trouxe essa fera de vendas, conectando vendas do analógico ao digital, à inteligência artificial, conectando pessoas, gerando negócios, fazendo com que as pessoas se sintam ainda mais valorizadas pelo conhecimento. E aqui, se você gostou, compartilha, deixe o seu comentário, siga o Isaac, siga o programa, se inscreva aqui no meu canal Sidney Botelho, que às 2 horas está aqui e às 18 está no podcast Business Connections, também no YouTube. Estamos em todas as redes e se nós estivermos conectados, imagine quantas pessoas nós vamos transformar ao longo de todo esse processo. Esse é o podcast número 22. Temos muitos que já passaram, ou seja, se você perdeu, você tem que retornar. Se já falamos de venda, já falamos de nutrição, já falamos de mente, já falamos de direito, já falamos de tanta coisa aqui. E o nosso programa de hoje só tem a agradecer porque realmente eu vendi conhecimento e sem precisar utilizar a inteligência artificial. Usei um coração humano com um código aberto para que eleve ainda mais você que acompanhou o nosso programa. E eu, Sidney Botelho, agradeço de coração. O BC volta amanhã e espera por você. E como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Valeu, galera. Tchau, tchau.